Todos. E a nossa aula, né, hoje será exatamente sobre a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que está regulamentada pela Lei 9882/99. Quem quiser ter acesso ao texto, o roteiro de aula é esse, né? É o texto da Lei 9882, é a lei que regulamenta a ação de descumprimento de preceito fundamental, certo? Esta ação compõe, na forma que a gente vem tratando, a quinta espécie de instrumento processual de controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, não é? E ela é de dezembro de 99, essa lei, e foi somente a partir dessa data, a partir da publicação da lei, que nós passamos a ter, efetivamente, de forma eficaz, no sistema jurídico brasileiro, a ação de arguição do descumprimento de preceito fundamental, porque esta ação, diferentemente das outras que com o simples texto da Constituição se pôde trabalhar naquela época, antes da regulamentação, porque as ações diretas de inconstitucionalidade por ato comissivo e por ato omissivo são de 88, da Constituição original. A ação declaratória de constitucionalidade é de 93, né? 93, 94, por aí. Estas ações, mesmo não regulamentadas, elas já eram utilizadas e era considerada pelo Supremo Tribunal Federal com plena eficácia para a sua aplicação. Em 99, essas ações, essas três primeiras, foram regulamentadas pela Lei 9868, mas isso em 99, quer dizer, de 88 a 99, quer dizer, 10 anos aí, quase 11 anos, porque ela foi regulamentada em novembro de 99, estava exatamente com 11 anos a Constituição. Elas podiam ser utilizadas. Agora, esta da arguição de descumprimento de preceito fundamental, não. Por quê? Porque ela tinha apenas uma previsão constitucional e remetia para o legislador a sua regulamentação. Era um instituto que não se conhecia no Brasil, não existia, nunca ninguém tinha ouvido falar, assim, ninguém que eu digo, de boa parcela da área jurídica, que não fosse através de autores ou professores que tinham a visão do direito alemão, que é onde se abeberou o sistema jurídico brasileiro para trazer esse instituto para cá. Então, não tinha nada. Aí foi remetido, o próprio Constituinte remeteu para uma regulamentação, que só veio a ocorrer em dezembro de 99, ou seja, 11 anos depois da Constituição. Tá? Muito bem. E daí por diante, mesmo quando ela surgiu ali em 99, ninguém conhecia, foi um instituto assim muito falado em termos de certa perplexidade ou em razão do total desconhecimento da matéria e, logicamente, no início não se tinha a menor ideia de que se tratava. Era a realidade naquele momento ali, exatamente 99, no início agora do século, do milênio, em 2000, por ali, assim, é que começou a ser estudado o assunto, né? Ninguém conhecia, mas a única coisa que surgiu foi Gilmar Mendes escreveu um artigo em jornais aí, numa dessas, um jornal aí da área jurídica, um artigozinho pequeno dizendo que tinha sido o autor do anteprojeto, tinha feito um rascunho e encaminhado ao professor Manuel Gonçalves Ferreira, lá de São Paulo, e pediu ele uma opinião sobre o anteprojeto que ele estava preparando. E Manuel Gonçalves Ferreira Filho
concordou, deu algumas sugestões e ele aperfeiçoou, segundo ele mesmo disse, aperfeiçoou, encaminhou ao Congresso, foi aprovado, sem maiores discussões na época, ninguém conhecia, surgiu assim de uma hora para outra, tinha sido regulamentado a Lei 9868, que é de novembro de 99, tinha sido discutida um mês antes, ele aproveitou o embalo para dizer que era um instituto que tinha muita importância e tinha alguns traços que se identificavam com a Lei 9868, mas como era um assunto novo para ser tratado, disciplinado, regulamentado em lei própria, por isso que ele estava trazendo uma lei específica para o assunto. E aí convenceu o Congresso de aprovar o texto nos termos em que ele propôs. Então, quando saiu, foi uma grande novidade, ninguém conhecia, sabia, e veio se estudando o assunto daí por diante, mas hoje vocês sabem que é um instituto muito utilizado no Supremo Tribunal Federal. Não é? E aí nós podemos dizer que, no decorrer desse lapso temporal, adquiriu um foro de importância e de relevância muito grande e de utilidade prática, tendo em vista as possibilidades que vêm sendo utilizadas através desse instrumento da arguição do descumprimento de preceito fundamental. Bom, visto aí essas primeiras informações sobre o Instituto, nós temos aí o artigo 1º dizendo que a arguição, olha, ela está prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal, será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Nós temos aí alguns parâmetros para analisar esse artigo 1º. Em um primeiro momento, a questão do instrumento. Que tipo de instrumento? Que tipo de demanda? Então, nós temos a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102. Está dizendo que nós temos um tipo de demanda que está previsto na Constituição, certo? Então, nós temos a identificação de uma demanda. Essa demanda só pode ser proposta e ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí uma outra característica interessante. Nós estamos diante de um controle de um instrumento que existe um poder de concentração em um único órgão de julgamento, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, está indicando, se nós estamos diante de um instrumento de controle de constitucionalidade, está indicando que é um controle de constitucionalidade concentrado, tá certo? Na hora que diz que será proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Do jeito que a gente viu para as outras ações também, né? Agora, o objeto já vem indicando de forma genérica aqui no artigo 1º, na cabeça do artigo, né? De forma genérica, está dizendo que o objeto já está dizendo aqui, olha, o objeto é o quê? Evitar, impedir, inviabilizar que ocorra, antes de acontecer. Evitar é algo que pode acontecer e que se procura evitar. Ou reparar a lesão, aí nós já temos o ato, o fato, as circunstâncias que cercam o objeto já ocorrido, já consumado. E aí, o que é que vai fazer? Reparar. Reparar aqui está num sentido também genérico. Não é reparar apenas no campo patrimonial, é reparar a lesão sob qualquer perspectiva. A perspectiva, principalmente, de afrontar um preceito fundamental, que é o que diz em seguida. Evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Então, reparar lesão não é reparar uma lesão no sentido civil, da responsabilidade civil que a gente conhece, que a gente trata muito constantemente. Cuidado, que às vezes a mesma expressão
está posta em termos em termos legais, em dispositivos legais, em diplomas legais, na ordem jurídica, em lugares distintos, mas com sentidos também distintos. Né? Nós temos a reparar lesão. Quando a gente está trabalhando com direito civil, é sempre no campo de uma reparação do dano, no campo do direito do consumidor também. E esse dano sempre é um dano, num primeiro momento, material, num segundo momento, um dano moral. A gente trabalhou muitos processos coletivos aqui também. A reparação do dano se dá sempre no campo dos danos morais coletivos e materiais coletivos, e sempre no sentido de reparação patrimonial, reposição de valores, etc. Cuidado. Aqui pode eventualmente acontecer isso, mas não é o grande objetivo. O grande objetivo aqui reparar uma lesão quanto à violação a um preceito fundamental. E também outro aspecto, essa violação ao preceito fundamental tem que resultar de ato do poder público. Se está dizendo do poder público, qualquer entidade de direito público, da administração pública, direta ou indireta, nacional, estadual, municipal, entes públicos da administração direta e entes públicos da administração indireta e órgãos públicos. Então, resultante de ato do poder público. Esse é a outra característica. Então, afasta-se a possibilidade de uma ação dessa com relação a ato que diz respeito a uma atividade privada totalmente, a atos jurídico em geral, que envolve, quando se fala ato jurídico em geral, envolve os atos jurídicos de ordem pública e os atos jurídicos de ordem privada e do poder público, principalmente, né? Do poder público, principalmente. Então, esses aspectos são importantes, interessantes para a gente começar a trabalhar, delinear o Instituto. Eu vou fazer uma leitura logo do parágrafo único, e seu inciso, que o inciso 2, tinha 2 incisos, mas o inciso 2 foi vetado, dizendo o seguinte, que também esse parágrafo 1 diz que cabe também a arguição do descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Bom, esse parágrafo único, ele, quando vai se estudar o conjunto do artigo 1º, incluindo esse parágrafo único, o que é que nós vamos vislumbrar aí? Nós vamos vislumbrar duas espécies de ações de arguição de preceito fundamental, certo? Duas espécies de arguição de preceito fundamental. O que é isso, professor? Duas espécies de ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas por que duas espécies? Porque na cabeça do artigo nós temos a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, certo? Que nós chamamos ação autônoma. Autônoma, ela pode ser ajuizada independentemente de ser uma forma incidental. Autonomamente ela subsiste e autonomamente ela pode ser ajuizada. Vamos entender isso depois que a gente explicar aqui o parágrafo único. E por que ela é autônoma? Porque o parágrafo único prevê uma outra espécie de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. É a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental chamada de incidental. Incidental. Esse é que é o detalhe, tá certo? Incidental. Então, nós temos duas espécies de ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. A primeira é a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental autônoma. A segunda é uma ação de arguição de
de descumprimento de preceito fundamental incidental. Mas por que incidental, professor? É porque esta ação, aí vamos trabalhar aqui com a ação declaratória de constitucionalidade. Esta ação de arguição, de descumprimento de preceito fundamental, ela tem muito a ver com a ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, ela guarda alguns pontos de identidade com a ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Porque a ação declaratória de constitucionalidade, ela só pode ser, vimos isso na última aula, ela só pode ser ajuizada, não é? Quando houver um conflito de decisões divergentes entre tribunais, entre juízes ou tribunais pelo Brasil afora. E a ação declaratória de constitucionalidade, ela se presta a unificar essas divergências, tá certo? Então, ela só pode ser ajuizada quando existe essa divergência dentro dos tribunais quanto à constitucionalidade da norma. Agora, aqui, na arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental, o que existe de conflito, como a própria lei diz, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo, seja ele federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição, quando se encontra em andamento na Justiça qualquer espécie de demanda. Não é uma demanda que necessariamente terá que se trabalhar a questão do controle de constitucionalidade difusa. É qualquer espécie de demanda, uma ação de despejo, uma ação no direito de família, uma ação no direito privado, qualquer que seja a questão, desde, logicamente, que o ato que se esteja discutindo seja do poder público, e quando eu chamo essas ações que são, mas, professor, ação de despejo, ação em matéria de direito de família, ser ato do poder público, pode ser. O direito de família tem muito em matéria de previdência, de pensões, tem muita coisa, minha gente, nessa área. Vocês não querem saber como essa área é larga de possibilidade. Ação de despejo pode ser um ato do poder público, uma relação jurídica locatícia que abuse, que se constitua numa ilegalidade, numa abusividade, pode ser também. Então, qualquer espécie de demanda, certo? Que envolva uma situação em que se trata de um ato do poder público e que nesta demanda se procure discutir que o que está em jogo é uma discussão que afronta princípios de ordem constitucional no que tange aos preceitos fundamentais da Constituição. Esse é que é o ponto, no que diz respeito ao preceito fundamental. E aqui nós vamos trabalhar outros dados aqui, professor. Até agora, a questão do preceito fundamental, tudo bem, você diz isso. Agora, o que é preceito fundamental? Quando é que nós estamos diante de uma violação a um preceito fundamental? Esse aqui é um dos pontos relevantes na discussão dessa espécie de demanda. Não é? Bom, esse tema, ele comporta, vocês vejam o seguinte, não estudar os preceitos fundamentais não é papel do processo, nem quem está estudando a ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Não é papel da parte processo, da cadeira de processo. Esse é papel para o direito constitucional material. Esse aqui é o detalhe. Por isso que direito constitucional é muito rico, por isso que deveria ter uma cadeira, não sei se tem aí, de direitos
fundamentais, de preceito fundamental, ou mesmo a cadeira de direitos humanos, trabalhar muito com essa questão do preceito fundamental, que deve trabalhar. Não sei se tem essa cadeira de direitos humanos, parece que vocês me falaram, uma das turmas uma vez me falou, tem algo relacionado com direitos humanos. Não sei se também é na parte de direito constitucional. Eu só sei que a questão do preceito fundamental, dos direitos fundamentais, ele não é um estudo que deve ser aprofundado na cadeira de processo. Mas a gente tem que dizer que o processo da arguição do descumprimento do preceito fundamental ele tem como objeto a ser trabalhado, como conteúdo desta espécie de ação, o direito fundamental e os preceitos fundamentais. Esse é o ponto. Aí, bom, eu poderia encerrar aqui, acabou. Não, mas eu vou dar aqui só algumas ideias para vocês lembrarem, se já viram, e para vocês aprofundarem esse estudo, quem se dedicar a essa área, né? Minha gente, a própria Constituição, lá no artigo 5º, para a gente se limitar a alguns pontos da Constituição, a própria Constituição, lá no artigo 5º, ela disciplina a matéria do artigo 5º, mostrando, nesse artigo 5º, como sendo um capítulo dedicado à defesa dos direitos fundamentais. Pronto, aí já estaria a partir do artigo 5º, mas aí iria até o artigo, acho que 14, por ali assim, 15 da Constituição. Então, nós já temos aí um bom indicativo, porque só o artigo 5º dá estudo para você passar um semestre, eu não sei se seria suficiente para ver o artigo 5º. Olha, o artigo 5º tem matéria, viu, minha gente? O artigo 5º tem matéria que não é brincadeira. Aí você, quando chega no artigo 7º, artigo 8º da Constituição, o artigo 5º com 70 e tantos incisos, o artigo 7º com mais outra quantidade enorme de incisos. Não chega tanto, mas já tem uma outra quantidade enorme. Artigo 8º, outro tanto, além de outros artigos. É muito material. Vocês vejam, seria material para um semestre, olhe lá. E o que nós temos aí? Preceito fundamental. Mas aí vem uma outra pergunta. Bom, professor, eu estudando esse capítulo da Constituição sobre preceito fundamental, direitos fundamentais, é suficiente para eu dizer que eu sei tudo? Ou que a Constituição só trata de direitos fundamentais nessa parte? Não. Nem é suficiente para você estar sabendo dos direitos fundamentais, nem é só que a Constituição trata no seu texto. Esse é outro detalhe. Mas onde é que eu vou enxergar essas outras hipóteses de direitos fundamentais na Constituição? Aí nós vamos ter que utilizarmos aí do primeira fonte de direito no campo do direito como ciência. E qual é a primeira fonte do direito como ciência? A doutrina. Como a doutrina é importante. Meu Deus, se vocês soubessem disso. Se vocês soubessem como a doutrina é importante. É muito importante. Vocês hoje só querem ler textozinho de 2 páginas, de 3. É preciso ler texto de 2, 3 mil páginas e não de 2, 3 páginas. Esse é o detalhe, certo? Então, primeiro, a doutrina, né? Para poder fazer o quê? A doutrina é quem faz a classificação, o conceito, e vai indicar, e quando ela faz a classificação, que eu digo aí, ela vai trazer para o destinatário do texto, que somos todos nós, ela vai trazer as hipóteses que estão dentro da Constituição, desde o artigo 1º até o último artigo. Logicamente, vai haver divergência de doutrinadores, incluindo um assunto como preceito combinatório, outro não, e assim por diante. Bom, mas é preciso que se estude muito sobre o assunto, porque é uma fonte do direito como ciência altamente relevante, e não é também com um autor, 2 ou 3, que é suficiente se saber. Tem esse detalhe.
Por isso que eu digo sempre, todos os livros de direito são muito bons, mas nenhum é suficiente. Coloquem isso na cabeça. Essa é uma lição que vocês levem para o resto da vida. Todos os livros de direito são ótimos. Nenhum é suficiente. Por melhor que seja, por ser o melhor autor, por ser um autor estrangeiro, um clássico, pode ser o que for. O mais moderno, que mais se aprofundou, que mais. Pronto, é ótimo. Tudo não é suficiente. Nenhum é suficiente. Esse aqui é o detalhe. Agora, lógico que tem alguns que traz muito mais informações, muito mais elementos, compreensão e assim por diante. Bom, e aqui eu indico aqui dois autores, obras. Um é coordenado por Gilmar Mendes e outros autores, um livro muito alentado, né? Sobre direitos fundamentais na Constituição, uma coisa assim, ou teoria dos direitos fundamentais, uma coisa assim. Gilmar Mendes e outros autores. Eu me lembro aqui de Gilmar Mendes, que é mais conhecido, é o que eu me recordo agora. E tem outro daquele gaúcho, que foi, inclusive, agora, eu vi nos sites jurídicos aí, ele foi considerado um autor brasileiro e é mais citado cientificamente, logicamente, na área do direito. Eu acho que essa informação, não sei, foi do Conju, foi no Conju, que eu essa informação aí umas 2 semanas para cá, certo? E ele foi eleito, ou considerado, ou apanhado sobre essa área do direito, sobre pesquisa no direito, como o autor mais citado no Brasil em matéria científica de direito, que é aquele Scarlett, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem... Wolfgang. Como? Wolfgang Sarlet. Sarlet, mas como é o primeiro nome? Igor e... Wolfgang. Wolfgang Scarlett. Apesar do nome ser aí muito parecido com alemão, mas ele é do Rio Grande do Sul, viu, minha gente? Mas como no Rio Grande do Sul tem muitos alemães, logicamente ele tem aí uma descendência, pelo menos no nome. Bom, Scarlett, ele tem inclusive uma coluna no Conju, sobre preceito fundamental, eu acho que é uma coisa assim, né? Alguma coisa ou direitos fundamentais. É uma coluna também boa de se ler, de se acompanhar, porque sai muitos artigos bons, né? Muitos artigos bons nessa área. Mas não é só da coluna que eu quero me referir, eu quero me referir a ele, uma obra dele, Direitos Fundamentais na Constituição, coisa assim. É outro autor, uma obra alentada. Eu estou falando aqui de obras alentadas. E tem nosso conterrâneo, que hoje não é mais professor da nossa universidade, mas já foi, Dilson Nobre, que é o atual presidente do Tribunal da Quinta Região, que tem um livrinho também sobre direitos fundamentais, ou preceitos fundamentais, um título assim também, o dele é da Fabris, editora. Entenderam aí, olha? Então, eu estou indicando aí só uma base mínima para a gente buscar esses dados, certo? Por quê? Porque essa parte dos direitos fundamentais, olha, ela é objeto ao próprio texto da lei. Tem horas que o texto da lei, olha, diz aquilo que a gente diz doutrinariamente. Como a gente diz doutrinariamente, às vezes vocês podem até ficar duvidando se aquilo que a gente está dizendo é verdade ou não, mas olha aí, neste caso específico, não só o doutrinador tem que dizer, eu como professor tenho que passar para vocês, que o objeto da ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental é a violação, a lesão ou ameaça de lesão a um preceito fundamental. Não é só uma questão, olha, curso de direito constitucional, mas tem também um específico sobre
tem um específico sobre direitos fundamentais, só de direitos fundamentais, além do curso de direito constitucional dele, certo? Também, além do aquele outro curso de direito constitucional, também coordenado por vários outros autores, incluindo Gilmar Mendes, eu acho que ele também, são muitas obras, tanto o curso de direito constitucional como obras desses dois autores, específicas sobre direitos fundamentais, certo? Só sobre direitos fundamentais, são obras alentadas. Então, logicamente, um estudo aprofundado desses temas, desses autores, desses livros, dessas obras, aí vocês vão encontrar, com certeza, material bem robusto para um estudo e para um aprofundamento e compreensão completa do que é o Instituto. É isso que nós, professores, temos que fazer, é nosso papel, porque é aquela história que eu disse, você imagina, estudar direitos fundamentais aqui em processo, primeiro, não é a área, segundo, não haveria tempo para ver nada, quase, né? No máximo, essas informações para vocês buscarem. Bom, aí então esses autores eles vão indicar muitos outros pontos da Constituição onde temos espécies de direitos que se constituem como direitos fundamentais. Vou dar aqui 2 ou 3 exemplos. Direito ao ensino, direito à saúde, determinados direitos dos contribuintes. Meu Deus, tem um rol enorme para vocês verem. Direito à educação, ao ensino, pesquisa, tudo isso é direito fundamental. Olha aí. Bom, a educação como um todo, né? A saúde, os direitos indígenas, os direitos em matéria de consumidor em algumas circunstâncias, uma gama enorme, né, de situações que tem na Constituição. E aí, esses 2 ou 3 exemplos que eu menciono, eles estão em capítulos e dispositivos da Constituição bem diferentes, assuntos bem diferentes dentro da Constituição. Aí, logicamente, eles estão dentro da Constituição de forma pontual em determinados assuntos e determinados temas, tá certo? Então, temos essa situação. Isso tudo é direito fundamental. O direito fundamental que é objeto de uma ação de arguição desse cumprimento de preceito fundamental. Quando esse objeto está sendo, o preceito é fundamental previsto na Constituição. Agora, quando é que ele pode ser objeto de uma ação de arguição desse cumprimento de preceito fundamental? Quando esse preceito fundamental estiver sendo, primeiro for um ato do poder público, e estiver agredindo uma lei ou ato normativo, estiver agredindo, violando, lesando este preceito fundamental. Esse, além de ameaçando a uma lesão ao preceito fundamental. Este é que é o caminho, a possibilidade de se ajuizar uma ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Bom, então, eu posso ajuizar uma ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental autônoma, independentemente de ter uma controvérsia no âmbito de qualquer processo ajuizado na justiça em qualquer parte do Brasil. Eu posso ter uma ação autônoma. Na hora que sai o quê? Uma lei, um ato normativo. Aí você diz assim, mas, professor, se sair uma lei ou ato normativo, mesmo que ele cuide de preceito fundamental ou que ele cuide, que diga respeito, se caracterize como alguma parte do texto dessa lei, cuide de alguns direitos fundamentais, mas eu não posso utilizar qualquer outra, uma ação direta de inconstitucionalidade para arguir, sim, pode utilizar a ação direta de inconstitucionalidade. E é interessante isso, que o próprio texto da lei, essa lei 9882, certo? Ela tem um dispositivo que diz o seguinte, no artigo 4º, parágrafo 1º dessa lei:
não será admitida a arguição do descumprimento do preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Ah, bom, professor, então, nesse artigo primeiro, ele está quase que, eu digo quase em razão das circunstâncias que eu vou mostrar aqui, mas ele está inviabilizando a arguição desse preceito fundamental. Se eu posso arguir por uma ação declaratória de constitucionalidade, já existe uma controvérsia, mas eu posso arguir por uma ação declaratória de constitucionalidade, não vou usar a arguição do preceito fundamental, certo? Se é a inconstitucionalidade que eu estou querendo declarar de um ato normativo ou de uma lei, eu também não tenho que utilizar a arguição de preceito fundamental. Aparentemente seria assim. Agora, se você olhar aqui, o inciso 1 do parágrafo único diz o seguinte: quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. Minha gente, aí aqui entra um detalhe interessante. Numa ação direta de inconstitucionalidade, numa ação declaratória de constitucionalidade, aqui tem dois que você... tem dois, aliás, que você nunca pode utilizar essas ações. É com relação à lei municipal. Não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal. Pronto. Então, já estaria salvo aqui a necessidade da arguição desse cumprimento do preceito fundamental por essa hipótese. Segundo, não cabe também declaração de inconstitucionalidade, seja ela incidental, seja ela concentrado, de lei federal ou estadual, muito menos municipal, porque nem sequer pode, mas lei federal ou estadual anteriores à Constituição. Olha aí a coisa. Então, olha, a ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, certo? Ela já se prestaria a essas hipóteses, ou se presta realmente com muita efetividade a estas hipóteses. Vocês vejam aí como é interessante, né? E aí nós temos o quê? Nós temos uma questão importantíssima e relevantíssima quanto ao objeto da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a questão do seu objeto poder alcançar, dentro do seu objeto, poder alcançar, através de uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, alcançar ato normativo ou lei anterior à Constituição, seja ele federal, estadual ou municipal. Segundo, eu posso alcançar uma lei ou ato normativo municipal, que não posso alcançar por outra espécie de controle de constitucionalidade. Então, vocês vejam quanto é importante a questão da definição do objeto de uma demanda. E repare que nós estamos trabalhando aqui, esse tempo todo, praticamente, que nós estamos trabalhando aqui, já vai aí com no mínimo uns 35 minutos sobre o objeto da ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. E olha que eu estou falando aqui apenas de forma a indicar fontes e forma de estudo, certo? E indicar como alguns caminhos para se levar a compreender, interpretar e entender o assunto, certo? De uma forma a que se saiba com que se está trabalhando. Só isso. Não estamos trabalhando aqui de uma forma, nem é suficiente no curso todo, que eu digo da nossa parte de processo coletivo, de se ter uma ideia de dizer que eu tenho um domínio completo a respeito desse instituto, e principalmente quanto ao seu objeto, que comporta no mínimo um módulo e também só indicativo desse objeto, sem maiores condições de aprofundamento sobre o assunto da ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental, para vocês terem uma ideia da importância e de relevância. E isso é por isso que eu
digo a vocês, esse artigo 1º, ele tem que ser trabalhado com muito bem na prova com relação à definição do objeto dessa espécie de demanda, que termina sendo 2 espécies de demanda aí, de arguição do descumprimento do preceito fundamental e o objeto dessas espécies de demanda de preceito fundamental. Vejam como é importante e interessante se trabalhar isso. E, logicamente, vocês vejam também, a prova só vai exigir até o limite do que eu dei, não vou exigir que vocês coloquem coisas, se colocarem dentro do objeto dessa ação, alguns exemplos, situações, tudo bem, mas eu só vou exigir até onde eu dei, logicamente, né? E aí é por isso que, além da aula, a importância do estudo. Se vocês, nem a aula vocês vêm assistir, de 98 alunos que tem, nós temos aí 23 assistindo a aula. Bom, ainda bem que a aula vai ficar gravada e todo mundo sabe, certo? Vamos assistir depois, tudo bem. Tomara que assista aí, pelo menos a metade aí, porque eu sei que pelo menos um terço, não tenho muita, acredito muito que vem não. E aí a gente também sabe como é que é a prova, né? Aí todo mundo fica reclamando da prova depois. Na prova, vocês não colocam, imagine na prática. Como é que vai ser isso, hein? Trabalhar isso na prática, ah, meu Deus. Bom, tem aqueles que estudam, tem aqueles que se dedicam. Nós temos. Agora, infelizmente, eu sou franco em dizer, o percentual é pequeno, viu? O percentual é pequeno. O percentual não é muito alto, não. O percentual muito baixo, muito baixo. Você veja pelo interesse que o pessoal tem de assistir aula. Em casa, sem ter nenhum esforço. Em casa, não é nem estar em casa. Em qualquer lugar que você tiver, só é ligar o telefone, tem uma rede Wi-Fi, tem um 4G da vida, se não tiver o 5G, em qualquer lugar que você esteja pronto, esteja até lá no Catar, na Copa. Uma hora dessa lá já é 1h da tarde, já é quase 2h da tarde, né? Pois é, já acordou, já... Ah, mas está assistindo o jogo, tudo bem, mas aí noutra hora vai assistir. Em qualquer lugar que tiver, você tem. Minha Nossa Senhora, isso é inimaginável. Na época em que eu era estudante. Você imagina, não na época que eu era estudante, não. Na época que eu passei a vida inteira estudando e tudo que tinha que estudar era... Uma aula tinha que ser presencial, um curso, uma palestra, eu tinha que me deslocar daqui para São Paulo, para qualquer parte do Brasil, Brasília, Rio de Janeiro, onde fosse, para o exterior, eu tinha que ir para lá, meu Deus, para poder assistir, porque eu não ia ter acesso a essa palestra de outra forma, a esse curso, a nada. Hoje se tem acesso de onde estiver, de qualquer lugar, ao vivo e a cores, mas não sei se porque tem à disposição, está à disposição. É como se tivesse ali um apêndice, está tudo aí, professor. Eu ando com o celular porque eu tenho ali aquele apêndice, está tudo aí. Na hora que eu precisar, eu boto. Só que na vida, muitas coisas a gente não, o celular não responde, nem tem condições de ser com o celular, certo? Está tudo lá, mas eu estudar depois. Aí eu vou adiando, e a gente só vive aí 100 anos, não está se vivendo nem 200 anos, nem 300, aí é uma porcaria, termina ignorante, mesmo. Mesmo vivendo 100 anos, termina ignorante. Esse aqui é o grande problema, mas vamos para frente. Bom, estamos aqui bem trabalhados, bem definidos com relação às espécies de arguição desse cumprimento do preceito fundamental e principalmente quanto ao seu objeto, tá certo? E principalmente quanto ao seu objeto. Isso tem que ficar muito bem compreendido, porque é a partir daqui que a gente entende as outras coisas, e é com isso daqui que nós vamos trabalhar, além de outros temas que vão constar da prova, para efeito da prova e para vocês, porque tem que falar na prova. Se não tiver na prova, também não vou nem olhar, nem estudar isso. Muito bem. Agora vem, então, o artigo 1º tem esse acervo de conhecimento, indicativo para conhecimento, indicativo para conhecimento, né? Aí a gente vem depois com o artigo 2º, que trata de quê?
da questão da legitimidade ativa, né? Podem propor arguição do descumprimento do preceito fundamental os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Pronto, os legitimados são aqueles mesmos de quê? Do artigo 103 da Constituição Federal. Então, com isso daqui, a gente fecha aquele raciocínio de que 4 dos instrumentos processuais existentes na ordem jurídica de controle de constitucionalidade concentrado, nós temos a mesma legitimidade, que é a do artigo 103 da Constituição. Isto hoje. E esse hoje é a partir de 2004, certo? É a partir de 2004. Esse hoje é a partir de 2004. Então, nós temos os mesmos legitimados, com exceção da representação de inconstitucionalidade por ato de intervenção da União nos Estados, que aí nós só temos um legitimado, que é o Procurador-Geral da República, certo? Bom, isso sempre tem que ser falado para poder se trabalhar aí com a hipótese dos 5 instrumentos de controle de constitucionalidade concentrada existentes no sistema jurídico brasileiro. Esse é o detalhe. Bom, aí vem o inciso 2, interessante aqui nesse artigo é o seguinte, é que o inciso 2 foi vetado, mas o parágrafo 1º do inciso, o parágrafo 1º desse artigo, que se refere ao inciso 2, ele continua válido, é interessante, imagina. Na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação, solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Professor, eu não estou entendendo. Na hipótese do inciso 2, é o seguinte: o inciso 2 foi vetado por quê? Aliás, o parágrafo 1º se refere ao inciso 2 e tem validade, por quê? Porque o inciso 2 foi vetado. Também por que foi vetado? Foi vetado porque aí dava uma legitimidade ao cidadão. O cidadão legitimado. O legitimado para ação direta de inconstitucional, inciso 2, o cidadão. Pronto. Aí tirar o cidadão. O cidadão não é gente. Então, bota isso aí. Tira isso daí. Então, tira isso daí. Tira o cidadão. Porque se entendeu que também uma arguição de descumprimento do preceito fundamental iria banalizar o instituto, iria provocar sobrecarga no Supremo, com petições ineptas de tonelada, como só ia acontecer aí em alguns que estão sendo ultimamente analisados, e assim por diante. Muito bem. Mas, em razão, se o inciso 2 subsistisse, nós tínhamos a seguinte situação. Aí, por que é que o parágrafo 1º subsiste? É porque o inciso 2, quando ele dava legitimidade ao cidadão, ele dava legitimidade ao cidadão e, ao mesmo tempo, no parágrafo 1º, dava outra opção. Ao invés do cidadão ingressar com uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, ele podia fazer uma representação ao Procurador-Geral da República. Então, o que acontecia? Com a existência do inciso 2, o cidadão teria 2 caminhos: ajuizar a ação ou fazer uma representação junto ao Procurador-Geral da República. Com o veto do inciso, aí o cidadão ficou sem opção, só tem um caminho. Ele tinha 2 caminhos. Com o veto do inciso 2, ele passou a ter um único caminho. E foi por isso que subsistiu o parágrafo 1º, para dizer que, já que ele não pode ser mais o legitimado, mas restou a ele a possibilidade de fazer uma representação ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República analisa essa representação, essa petição que você formula, se ele vislumbrar elementos, dados suficientes para ajuizar uma arguição desse cumprimento do preceito fundamental, ele assim o faz. Então, foi por isso que subsistiu o parágrafo 1º do artigo
segundo, fazendo referência ao inciso 2, que foi vetado. Tá certo, minha gente? É esse o sentido que a gente tem que extrair. Então, vocês vejam como é interessante. Isso é mais um dado para mostrar como a visão sistêmica das coisas, numa visão literal, era uma contradição. Numa visão sistêmica, tem todo sentido o parágrafo primeiro. Olha aí as coisas como são, tá vendo? Bom, o parágrafo segundo, que tinha também relação com a questão da legitimidade do cidadão, também foi vetado em razão do veto do inciso 2, ok? E aí vem o artigo 3º, que faz o quê? Indica a questão dos requisitos da petição inicial, da ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental, e, logicamente, reforçando aquilo que já falamos com relação ao objeto desta ação. O objeto da ação está muito bem trabalhado no artigo 1º, mas também é trabalhado aqui no artigo 3º, né? E a forma da petição inicial no que diz respeito ao objeto. A forma da petição inicial aqui no artigo 3º é só quanto ao objeto. Como nós vimos nas ações anteriores, na lei anterior, no artigo 3º, com relação à ação direta de inconstitucionalidade, o artigo, acho que 14, com relação à ação declaratória, o artigo 12b, eu acho, com relação à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá certo? Nós vimos lá os objetos bem definidos, certo? Aqui nós voltamos a ver também a questão dos requisitos da petição inicial quanto ao objeto. E tudo que eu falei lá a respeito do assunto, trago para cá, no que toca à explicação que foi dada formalmente. Agora, o objeto da ação aqui, logicamente, indica algo diferente, porque nós estamos trabalhando com outra espécie de ação. Esse objeto é quem indica, caracteriza essa espécie de demanda. E, logicamente, como é outra, o objeto aqui é outro. Nós vimos, olha, o principal objeto da ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental é a violação ao preceito fundamental. Olha aí. Aí é por isso que a petição inicial deverá indicar, conter a indicação do preceito fundamental que se considera violado. Primeiro, qual é o preceito fundamental? Eu vou ter que identificar o preceito fundamental, tá vendo? Segundo, eu vou ter que mostrar que esse preceito fundamental que eu estou identificando, ele está sendo violado por força de uma lei, de um ato normativo do poder público. Esse detalhe é importante. Então, olha, esse preceito fundamental está bem identificado, conceituado e compreendido que esse assunto, esse tema, esse ato, nesse aspecto, cuidou de um preceito fundamental. Ótimo. Segundo, a forma como ele regulamentou, tratou a matéria, ele está violando esse preceito fundamental. E aí, num segundo momento, vem o quê? A indicação do ato questionado. Qual é o ato questionado? A lei ou o ato normativo. Terceiro, a prova da violação do preceito fundamental. Como onde é que ele está sendo violado? Agora, como ele está sendo violado? Por que ele está sendo violado? Eu tenho que mostrar essa situação. Sem essa prova, é difícil, né? Eu acolher essa pretensão. Quarto, o pedido com suas especificações. Repare que o pedido com suas especificações vem repetido toda a vida, porque eu falei para vocês que uma das partes mais difíceis de uma petição inicial é se formular um pedido. Um pedido, imagina. E o objeto sempre se constitui da causa de pedido e o pedido de qualquer demanda, né? Por isso que nós tivemos aí, era bom, vocês que
Bom, se olhassem isso também de uma forma isenta, né, com relação a essa petição que Alexandre de Moraes considerou praticamente inepta, mas a realidade é inepta mesmo, né, da, da história do partido político aí, anular as eleições só do segundo turno. Minha Nossa Senhora. Eu vou dar aqui só para botar fogo na fogueira, mas também não vou alimentar mais, não. Só dizer. Só boto fogo e corro. Se Alexandre de Moraes não tinha decidido ainda de forma correta nenhum ato, nenhuma decisão dele até hoje, nenhuma foi correta, essa é a única. Se tem uma decisão dele até agora correta, certa, de acordo com o direito, essa é uma. Eu não sei por onde é que se começa a julgar, a vislumbrar neste caso a inepta, o vício, o defeito, a impossibilidade de continuidade, a falta de condições, a falta de remédio jurídico adequado, tudo. Sob qualquer aspecto, não há como subsistir absolutamente nada na forma que foi posta. Certo? Na forma que foi posta. Então, se não teve nenhuma decisão dele, se não tiver havido nenhuma decisão dele até hoje, desde que ele está no Supremo e no TSE, que fosse juridicamente correta, essa é juridicamente correta. Agora, cada um analisa não é sobre o aspecto jurídico, aí é outra história, e eu não estou nesse outro campo, eu estou no campo jurídico, certo? E, logicamente, sob a perspectiva de quem gosta e quem não gosta, é como a seleção brasileira. Pode ter até alguém que não tenha gostado da seleção ganhar o jogo de ontem, olha, fazer o quê? Essa porcaria de jogo, de futebol, o Brasil só está envolvido, é uma embriaguez, agora pronto, acabou-se o Brasil. Tem gente que tem essa opinião também, pronto. Daí, deixa ter sua opinião, agora fique só com ela, pronto, acabou. Eu também tenho o direito de dizer, não, o Brasil está bom e é bom futebol. Eu gosto de futebol, então, mas eu não gosto de futebol. Ótimo, beleza, respeito toda a sua vontade, seu desejo, suas escolhas, não tem problema. Ou não entendo, eu não sei porquê, talvez às vezes a gente não se envolve porque não entende, né? Pois bem, é a mesma coisa aí também, sob uma perspectiva jurídica, absolutamente correta. Sob outras perspectivas, aí cada um é essa história de eu acho, eu entendo. Eu não acho, eu estou dizendo, a ordem jurídica aponta, indica que é a mais correta. Não sou eu que acho também, não. É a ordem jurídica brasileira, indica, aponta que é a mais correta. Se é que alguma está errada, que eu não vou estar olhando isso daí. É a mais correta de proferido. Pronto. Só para mostrar esse aspecto. Agora, quem gosta, quem não gosta. Podia ser também até uma decisão que eu não gostasse. Eu não sei. Entendeu? Como os candidatos eleitos, qualquer um eu poderia gostar, podia não gostar, quando chegar no segundo turno. Qual é o problema? Eu gostar ou não gostar, não vai ter problema nenhum. Eu quero saber se foi decidido, como foi decidido, e acabou-se. Pronto. É isso. É do mesmo jeito que um juiz decide, às vezes. Quantas vezes? Mas, rapaz, isso é uma coisa absurda. Não tem elementos, eu não posso julgar de forma diferente. A minha vontade era uma coisa, mas a vontade da ordem jurídica é outra. Eu estou julgando de acordo com a ordem jurídica. É assim. Mesmo quando você é juiz. Pois é. É por aí. Isso é uma informaçãozinha que é importante. Algum de vocês acho que vão querer ser juiz amanhã. Aliás, vão ser intérpretes da lei, de qualquer que seja o cargo que vocês vão exercer da vida, mesmo como cidadão, qualquer que seja, comerciante, industrial, o que você for na vida, você vai interpretar, porque você vai fazer os negócios, realizar contratos, do jeito que você tiver, vai fazer uma compra e venda de qualquer coisa, você tem que fazer de acordo com a ordem jurídica, você tem que entender, saber se pode aquilo ou não pode. Quando é uma coisa que você não alcança, você tem que consultar uma pessoa de maior conhecimento, não é? Então, por isso, é assim. O que eu fiz, não precisei de consultar, porque eu fiz achando, não é nem achando, é porque eu tenho como certo que vem sendo feito dessa forma, se compra e vende dessa maneira, então deve ser dessa maneira mesmo. É assim.
O que está fazendo? Estou interpretando. Eu estou sendo um aplicador também do direito. Olha, tem isso também, certo? Bom, até os requisitos do inciso 1 a 4, eles são, logicamente, exigidos tanto numa espécie de ação, na ação autônoma, como na incidental. Os requisitos do inciso 1 a 4. Agora, vem o inciso 5º. Se for o caso, aí, olha, o inciso 5º é se for o caso, então não vai ser todas as vezes. A comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Aí, se for o caso, vai ser qual? Somente na hipótese do parágrafo 1 do artigo 1º, que é na hipótese da ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Neste caso, certo? Neste caso, aí sim, nós estamos diante de uma situação em que há necessidade de comprovar a história da existência da controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Então, olha, aqui é aquele mesmo requisito, por isso que eu disse que tem uns pontos que têm certa identidade com a ação declaratória de constitucionalidade, tá certo? Muito bem. Então, quanto ao objeto, já falei tanto e dessas situações que a gente já vem sabendo desde a ação direta declaratória de constitucionalidade, que eu acho que dá para entender bem aí esse artigo 3º, compreender mais ou menos como é o caminho para se estudar o assunto, né? E pelo menos para realizar a prova, não é? Isso. Muito bem, minha gente. Aí vem em seguida o quê? O parágrafo único. A petição inicial acompanhada de instrumento de mandato, se for o caso, será apresentada em 2 vias, devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Tá? A petição inicial acompanhada de instrumento... O caso será apresentado em 2 vias. Isso, logicamente, aquilo que eu já falei com relação às outras ações, logicamente, isso quando se trata de processo físico, isso está desaparecendo, perdendo a eficácia da norma, não é nesse ponto. Devendo conter cópias do ato questionado e dos documentos necessários para a comprovação da impugnação. Você viu que nas outras ações tem a mesma coisa, que não é possível que seja juiz uma ação dessa e não traga esses documentos do que você está afirmando. Não é isso? E no artigo 4, a petição será indeferida liminarmente pelo relator quando for o caso de arguição do descumprimento do preceito fundamental, quando não for o caso de arguição do descumprimento do preceito fundamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta lei ou for inepta. Então, inepta da petição inicial, faltar os requisitos do artigo 3º, né? Os requisitos do artigo 3º, que são relevantíssimos, não é isso? Os requisitos dessa ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental, a partir da configuração da hipótese ser um preceito fundamental ou não. Tá certo? Então, o artigo 4º trata dos vícios, do defeito. Não será admitido também quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Aí eu já falei desse parágrafo primeiro. Se for possível, através de outra ação, a ação de declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, é preferível que seja ajuizada essa ação e não essa espécie de demanda. Mas se eu estou diante de uma lei anterior à Constituição, eu posso. Se eu estou diante de uma lei municipal, eu posso. Coisas que eu não posso através desses outros instrumentos. Certo? Parágrafo 2º do artigo 4º. Da decisão de indeferimento da petição caberá agravo no prazo de 5 dias. Isso daí também já foi explicado nas outras ações, a mesma coisa. Agravo interno aí. No artigo 5º, o Supremo, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Esse artigo 5º, vocês vejam, eu falei numa das aulas presenciais, que o legislador da Lei 9868 era um legislador muito percussiente, bem sistematizador, tinha uma equipe de técnico legislativo muito eficiente, tratou de capítulos, temas, sessões, subseções, tudo, onde tem admissibilidade da ação, onde tem o que trata da ação tal, da ação qual, das duas ações, da medida cautelar na ação. Eu falei tudo isso, né? E disse que isso era uma questão de técnica legislativa. Tinha
legislador, quando eu digo legislador aí, leia-se aí, tem um relator da lei, que tem uma equipe que é mais eficiente e tem outra que não é, ou o sistema dele trabalhar é diferente. E aqui nós estamos vendo que, logicamente, o relator da Lei 9868 não foi o mesmo relator da Lei 9882. É muito fácil de entender isso. Não sei nem quem foi, mas é muito fácil de entender que não foi o mesmo relator. Por quê? Enquanto você chega lá na Lei 9868, você tem os capítulos, seções, tudo divididozinho, dizendo o tema que vai tratar. Aqui você vem trabalhando com o artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Aí, quando chega, não dividiu a ação autônoma, nem incidental, nada. Aí, quando chega no artigo 5º, o Supremo, por decisão da maioria absoluta, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Olha aqui. Primeiro, utilizou uma linguagem bem mais clássica e bem mais conservadora do que medida cautelar. Liminar. Liminar é uma expressão que vem desde a Lei de Mandado de Segurança de 1900, que foi trazido em matéria de liminar, em 1951, 52. Imagina aí. Medida cautelar já foi uma coisa mais moderna. Olha aqui, trabalha primeiro com medida liminar. Segundo, cadê o capítulo abrindo? Da medida liminar na ação de agressão desse cumprimento do preceito fundamental. Tá vendo? Então ele chega, vem aquele texto inteiro assim, e você, intérprete, aplicador da lei, é quem vai fazendo aquilo que eu digo sempre, que é nosso papel. Para que é que a gente está aqui? Eu como professor, vocês como aluno, durante 5 anos na universidade, para saber fazer isso. E para amanhã, se um de vocês for um técnico legislativo, é um bom salário, viu, minha gente? Melhor do que de juiz, viu? Pode ficar incerto. Vocês podem ser um bom técnico legislativo, olha, e vão ter que saber disso, tá certo? Então, olha, o artigo 5º, ele poderia ser aqui, ter sido aberto com o capítulo 2, vamos dizer que os artigos anteriores não tivessem classificação nenhuma, mas tivesse capítulo 1, da arguição desse cumprimento do preceito fundamental, sua admissibilidade, requisitos, etc. Capítulo 2, da medida liminar, já que foi denominado medida liminar, na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Pronto, mas não tem, tá vendo? Aí, na leitura que a gente vai fazendo, a gente vai descobrindo. Então, o artigo 5º aqui, vamos começar a raciocinar que ele trata, aqui já trata da liminar, não é medida cautelar, na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Mas, minha gente, medida liminar é a mesma coisa de medida cautelar, uma questão de atualização de linguagem. E se fosse hoje, olha, isso daí é a mais antiga da linguagem. Aí, medida cautelar já seria uma médio tempo histórico da linguagem. E se fosse hoje, da medida provisória na arguição de descumprimento do preceito fundamental. Ou da tutela provisória, mais moderna, da tutela provisória na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Da tutela provisória na ação direta de inconstitucionalidade, da tutela provisória na ação declaratória de constitucionalidade e assim por diante. Vejam, olha aí, 3 expressões conhecidas e utilizadas em momentos históricos distintos, mas indicando, apontando para o mesmo sentido, o mesmo instituto e tendo os mesmos requisitos. Estudei muito na época das denominações de medidas liminares, medidas cautelares. Estudei muito, principalmente da liminar. E para vocês terem uma ideia, das grandes preocupações dos doutrinadores processualistas na época era definir a natureza jurídica e explicar o que era a medida liminar, o que era uma medida cautelar e o que era cautelar. Os trabalhos eram sempre nesse sentido,
para vocês verem como as coisas eram diferentes. Por isso é que eu passo para vocês essas informações. Então, estudei bastante isso na época, e a conclusão hoje é que foi uma questão de evolução que, nos dias de hoje, atinge uma linguagem de tutela cautelar, tutela liminar, tutela jurisdicional é a própria demanda em si, e assim por diante, certo? Aquilo que foi visto como liminar na ação tal, medida liminar, medida cautelar, ação, ao invés de demanda, ação tal, ação qual, e assim por diante. Se vocês pegarem a obra de Pontes de Miranda, Teoria Geral da Ação, em 8 volumes, bem alentados, minha gente, eu tenho essa obra. Para vocês terem uma ideia da importância como era na década de 30, estudo aí, eu acho, na década de 30, 40, essa obra foi escrita, certo? E como era importante se saber o nome das ações, as espécies de ações, e esses 8 volumes tratando de toda espécie de ação que existia no Brasil naquele momento histórico, além de uma visão de teoria geral da ação, a visão das ações que se tinha. Então, qualquer espécie de ação que você imaginar, querer ajuizar, você vai lá na obra de Pontes de Miranda, Teoria da Ação, né? Teoria da Ação. São 8 volumes, você vai ver qualquer espécie de ação lá, se você quiser nominar uma ação, vá lá procurar e definir bem o objeto, e aí você vai saber como é, tá certo? Para vocês verem como é. A linguagem hoje, teoria da ação hoje tem um outro sentido totalmente diferente, entendeu? Mas, embora ele também lá tenha feito um estudo do sentido que a gente tem hoje, mas não era a forma que era utilizada ainda na época. Um sentido mais moderno não era utilizado, era o sentido clássico, a ação dessa ação, a ação tinha que ser nominada, a nominação da ação era muito importante. Isso, na prática, chamada na praxe do foro, né? Ainda é uma coisa muito relevante e importante. Muito bem. Então, olha, aqui vem a mesma história. A maioria absoluta dos membros do Supremo poderá deferir medida liminar. Em caso de extrema urgência, agora aqui no parágrafo 1º, aí nós temos uma diferença das outras medidas cautelares ou das medidas liminares anteriores. Em caso de extrema urgência, o perigo de lesão grave ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Bom, minha gente, nesta lei, com relação à arguição do descumprimento do preceito fundamental, foi dada ao relator a possibilidade de analisar a liminar, em caso de extrema urgência, o perigo de lesão grave, mas ele tem que levar imediatamente ao referendo do Tribunal Pleno, tá certo? Então, agora, não é só na parte de recesso e só o presidente que pode estar vedado ao relator. Não, é possível ao relator, é possível ao presidente do tribunal, no período de recesso, logicamente, não é? Analisar exatamente a questão da concessão da liminar e determinar a remessa do processo imediatamente para referendo do Tribunal Pleno. Isso, na próxima sessão, é o recomendado. Aí, o que se faz na prática? Coloca-se, faz dessa forma, no entanto, esse referendo fica, às vezes, pendente de alguns anos para ser levado. Esse aqui é o grande problema. Mas é por isso que no outro não permitia o relator, certo? Mas aqui, como se trata de uma matéria relevante, que é a questão de preceito fundamental, então é importante isso. O relator poderá ouvir a autoridade responsável pelo ato, advogado-geral da União, procurador, no prazo comum de 5 dias. Isso aqui é para a liminar, certo? Esse do parágrafo 2º do artigo 5º, tá certo? É a liminar. E no parágrafo 3º, para que é a liminar? Ela pode consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos das decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição do descumprimento do preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada, a não ser que já haja coisa julgada, não pode haver essa suspensão. Então, esse parágrafo 3º é para alcançar aquela mesma finalidade que uma ação declaratória alcança, que é suspender os processos em andamento. Logicamente, aqui nós estamos diante de uma situação em que, primeiro, suspender os processos em andamento quando
quando você está ajuizando uma arguição de descumprimento do preceito fundamental incidental, tá certo? Agora, quando você está ajuizando uma ação autônoma, qualquer medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento do preceito fundamental. Aqui nós estamos diante de uma possível possibilidade de suspensão do ato em si, numa ação autônoma, certo? Então, aqui, como essa ação autônoma ela visa sempre declarar a inconstitucionalidade da violação ao preceito fundamental, ou ao preceito fundamental que está violado, tá certo? Ou sendo violado, aí é que é possível na medida cautelar. Ou seja, aqui na medida cautelar, ou medida liminar, como chama o legislador, nós podemos trabalhar exatamente as hipóteses que tem para as outras medidas cautelares das três outras ações que nós vimos, ok? Bom, aí vem em seguida o artigo. Eu não falo mais aqui sobre essa medida porque nós já falamos muito sobre esse assunto, né? São repetições do que eu poderia falar. Apreciado o pedido de liminar, aí vem o artigo 6º, o relator soltará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Outro detalhe aqui. Aqui é o seguinte, já foi apreciada a liminar, já foi deferido, indeferido. Agora vamos dar continuidade à ação de arguição do descumprimento de preceitos fundamentais. Eu vou pedir informações dessa ação, para esta ação, e o prazo aqui vai ser de 10 dias. Repare que o prazo das outras ações é de 30 dias, somente. A ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo de rito sumário, previsto lá no artigo 12 da Lei 9868, só essa que era no prazo de 10 dias, viu, minha gente? Mas as outras são de 30 dias. A do rito comum das ações, 30 dias. Aqui é de 10 dias. Por quê? Ah, professor, tem um rito sumário, parecido com o rito sumário da ação direta de inconstitucionalidade do artigo 12. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma ação que visa corrigir uma situação muito grave que está ocorrendo, que é a possibilidade de uma violação a um preceito fundamental. A violação a um preceito fundamental, já por si só, já é considerado de alta gravidade. E por ser uma situação que por si só já é muito grave, então o prazo e o tempo é super exíguo em termos de concentração de tempo com relação aos atos processuais para se atender o mais breve possível à questão de analisar essa violação do ato ou da lei o mais rápido possível. É isso. Bom, minha gente, aí no parágrafo 1º, cuida daquela possibilidade de alargamento de prova que nós vimos nas outras ações, sustentação oral, nós vimos também, decorrido o prazo das informações, o relatório salário relatório, já expliquei por quê. O Ministério Público, nas ações que não houver formulado, terá a vista do processo por 5 dias após o decurso do prazo para as informações, se ele não tiver sido o autor. Aí, no artigo 8º, a decisão sobre a arguição somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. É a mesma coisa, a sentada de julgamento, aqui é aquele código de assentada de julgamento, aqui chamou de 2/3, olha, é outro relator da lei. O que é 2/3? A mesma coisa, 8 ministros presentes. Está lá na outra lei, aqui é 2/3, 8 ministros, tá certo? Aí os parágrafos 1º e 2º foram vetados e o artigo 9º. Aí vem o artigo 10, julgada a ação, faça a comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Olha, uma vez julgada a arguição, imediatamente são comunicadas às autoridades, o que nós vimos com relação às outras ações também. E o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. Nós vimos lá que, na realidade, lá lavra-se o acordo e a publicação é que vem depois. Primeiro comunica-se. Aqui é logo com o julgamento, não lavra-se nem o acordo. A lavratura do acordo e a publicação se dá depois, aqui no artigo 10. É a única diferença com relação à questão da efetividade da decisão lá e cá. Nas duas ações, tá certo?
E aí, no parágrafo 2º, dentro do prazo de 10 dias, contar a partir do trânsito em julgado a sua parte dispositiva. Contar não. Contado a partir do trânsito em julgado, sua parte será publicada na sessão. Então, a publicação vem depois de quê? De comunicado, depois de lavrador acordo, aí vem a publicação. E a decisão terá eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativamente aos demais órgãos do poder público. Aqui nós temos o quê? Os efeitos da decisão, que o legislador chama de eficácia ou efeitos contra todos, ou seja, efeitos quanto aos destinatários. Os efeitos da decisão quanto aos destinatários, do mesmo jeito das outras ações, contra todos, erga omnes. E é também vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público. Todos os órgãos do poder público ficam vinculados, tá certo? O que eu já expliquei também nas outras ações, ok? Principalmente lá no artigo 27, 28 ali, tudo, né? Bom, no artigo 11 diz, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição desse cumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, 8 ministros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Ou seja, nós estamos aqui diante daquela mesma situação do artigo 27 da lei anterior, que é a questão dos efeitos da decisão numa ação direta de inconstitucionalidade, no que tange a modulação desses efeitos. E a modulação se dá pelo mesmo quórum, tá certo? Pelos mesmos requisitos, que são segurança jurídica e excepcional interesse social, quanto ao objeto e quanto ao momento, da mesma forma, quanto ao objeto, restringir os efeitos daquela declaração, aí isso é quanto ao objeto, efeitos quanto ao objeto. Repare que lá no artigo 27 eu expliquei isso. Ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Aí aqui os efeitos da decisão, modulação dos efeitos quanto ao tempo, que pode ser o quê? Passado, o pretérito, presente e futuro. Então, nós temos o quê? Modulação dos efeitos de forma retroativa, modulação dos efeitos ex nunc daqui por diante, modulação dos efeitos de forma diferida ou que eu falei aqui com relação a essa matéria, ou prospectiva, certo? Para o futuro, diferida ou prospectiva. Então, nós temos aqui nesse artigo 11 a mesma situação da modulação dos efeitos que nós vimos quando analisamos o artigo 27. Tudo que lá falei quanto aos efeitos, quanto aos destinatários, quanto ao objeto, quanto ao tempo, tudo se aplica aqui. Tem o parágrafo 3º do artigo 10, o artigo 11, tá certo? Que nós trabalhamos lá. Isso vai ser objeto da prova também. Aqui, da mesma forma que é lá, é aqui, é tratado da mesma forma, tá certo? Então, tudo que foi dito lá, aqui eu só mais ou menos mencionei, mas expliquei detalhadamente lá. E a aula está gravada, certo? Foi a última aula. A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido é o artigo 12 aqui. Em arguição desse cumprimento de preceito fundamental, é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Olha aqui. Interessante aqui nesse artigo. Primeiro, é irrecorrível aqui a decisão. É irrecorrível. Aqui não tem sequer a previsão de embargo de declaração que tem na outra. Mas tem expressamente que não cabe ação rescisória. Aí vem a grande questão. Os embargos de declaração são cabíveis ou não são cabíveis na arguição de descumprimento do preceito fundamental, porque, diferentemente das outras, não tem essa previsão. E, logicamente, que como há uma lacuna da lei,
Aí vem aqueles que defendem que não cabe embaixo da declaração. O legislador foi muito claro em não incluir. O legislador foi claro em não incluir, mas não disse que está vedado, não. Esse é um detalhe. E se você pegar os embargos da declaração lá no Código de Processo Civil, eles cabem de qualquer decisão. E quando diz ali qualquer decisão, em qualquer processo, seja do Código de Processo Civil ou fora do Código de Processo Civil. A não ser que fora do Código de Processo Civil tivesse alguma lei que vedasse expressamente. Não é cabível nessa espécie de demanda, nessa espécie de decisão, embargo de declaração. Não existe isso na ordem jurídica brasileira. Tá certo? Então, naquele lugar que não tem previsão, aplica-se o código. E em outras leis, há inclusive repetição do que já está no código, que é o caso da Lei 9868. Então, você veja, esse legislador aqui é um pouco bem apressado. Você veja, aqui em 14 artigos, até já dizendo que entra em vigor a partir da publicação, foi resolvido o assunto da forma mais resumida possível, sem sistematização da lei, dizendo de que tratava, etc, etc. É um legislador bem econômico na regulamentação da matéria, certo? Mas aquilo que é o essencial para trabalhar uma ação dessa natureza foi trabalhado, foi logicamente regulamentado, disciplinado, etc. Bom, esse é o artigo 12. Então, nós temos aí irrecorribilidade da decisão. Não haver impugnação através de ação própria, que é a rescisória, também não existe. Possibilidade de embargo de declaração, aí se socorre de uma lacuna da lei e vai se completar isso lá no Código de Processo Civil, ok? Artigo 13. Caberá reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma do seu regimento interno. Bom, minha gente, esse artigo 13, essa matéria não foi versada nas ações da Lei 9868. Ela foi versada só nessa lei. Aí aqui existe uma polêmica dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. É possível reclamação contra decisões de ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade? Muita jurisprudência do Supremo chegou a negar e depois começaram a reverter em situação excepcional, etc., porque diz, não, a lei foi muito esclarecedora, só cabe no caso de arguição do descumprimento do preceito fundamental, o legislador da Lei 9868 não quis, ou não regulamentou, não fez prever essa hipótese. Bom, que é a primeira questão da reclamação. Essas reclamações são chamadas originariamente reclamações constitucionais, né, minha gente? Existe até um livro de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que foi a tese de doutorado dele, Reclamação Constitucional. Esse livro é um clássico que vai ficar na literatura brasileira daqui a 50, 100 anos, daqui para frente mais. Ele vai ser ainda muito estudado, mostrando a primeira obra no Brasil de fôlego sobre o assunto. Quando Marcelo escreveu essa tese de doutorado, não existia nada no Brasil sobre reclamação constitucional. Hoje você tem muitos livros, depois que ele escreveu, aí começou a aparecer, né? E depois veio o Código de Processo Civil e prestigiou muito a reclamação. Agora já temos aí 6 anos de estudo e análise aí, porque aí, como diz Marcelo, minha reclamação deixou de ser constitucional, a reclamação deixou de ser constitucional para se transformar em legal, porque agora não é mais uma previsão só da Constituição. Essa previsão era só constitucional. E o que é que a que se presta a reclamação constitucional e essa reclamação e a reclamação no Código de Processo Civil? Ela visa 2 grandes objetivos. Um é preservar a competência dos tribunais. Hoje, os tribunais que eu chamo, porque o Código de Processo Civil generalizou para qualquer tribunal. Antes era do Supremo Tribunal Federal, preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. E do STJ, porque também já foi na Constituição de 88, já passava a ter o STJ, certo? Os outros tribunais não tinham. Com o Código de Processo Civil, estendeu a outros tribunais. Primeiro, preservar a competência do tribunal. Segundo,
fazer cumprir, garantir o cumprimento de uma decisão judicial de um tribunal. Hoje de um tribunal, por isso, porque o Código de Processo Civil generalizou, na época do Supremo Tribunal Federal, STJ. Então, primeiro, preservar a competência. Segundo, garantir o cumprimento de uma decisão. Então, quando se trata de uma competência de um processo que seria do Supremo Tribunal Federal e foi ajuizado num tribunal qualquer ou num juízo qualquer de forma equivocada, errada e tal, não se entra com um pedido de exceção de incompetência, nem uma preliminar de incompetência, não. Se entra com uma reclamação junto ao tribunal competente de competência originária daquela matéria que foi ajuizada em algum outro tribunal ou juízo incompetente. A reclamação se presta a isso. Segundo, quando um tribunal decide uma matéria da sua competência, principalmente originária, da sua competência originária, não é? Como é que vai se dar o cumprimento dessa decisão? Ou o tribunal manda que o juiz de primeiro grau cumpra e vai cumprir na forma do cumprimento de uma decisão prevista no Código de Processo Civil. Ou são questões que definem a questão da constitucionalidade de uma lei e vincula essa constitucionalidade, como aqui nós vimos que é vinculante, e o órgão, ou a entidade, ou o Poder Judiciário não está cumprindo, não está afrontando o cumprimento da decisão judicial. Aí você entra com a reclamação junto ao Supremo, STJ, ao tribunal, para que esse tribunal assegure, resguarde, garanta o cumprimento da decisão, tá certo? Então, é isso que se presta ao artigo 13. Caberá a reclamação contra o descumprimento. Aqui é dirigido para uma hipótese, das duas que eu falei, contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, logicamente em uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que outro tribunal, órgão público federal, estadual, municipal, esteja descumprindo, eu entro com a reclamação para que seja dado cumprimento àquela decisão. Isso na forma como está regulamentado no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Entendeu aí, minha gente? Olha aí como é importante esse artigo 13 e tem essa discussão se ele é aplicável nas outras ações ou não. Apesar da jurisprudência, como eu já falei, meio vacilante do Supremo Tribunal Federal, uma vez ou outra ele aceita. Mas a rejeição dele é em razão de se tratar de hipótese em que ele teme que... aí ele manda... Aí você diz, mas se não é ele, aí ele diz, não, você vai buscar o cumprimento dessa decisão junto a um órgão da justiça local que você faça com que haja cumprimento da decisão. Porque o cumprimento de decisão hoje passou a ser um processo autônomo, né? Passou a ser um processo autônomo. Tanto é que o processo é desdobrado. Quando é do mesmo processo, ele é desdobrado. A primeira fase é do processo de conhecimento, a segunda fase é do cumprimento da sentença. Mas é desdobrado. E há muito cumprimento de decisão. Nós já vimos aqui no próprio processo coletivo que o cumprimento de decisão de processo coletivo, em processo coletivo, é muito comum, principalmente nas ações coletivas na defesa de direitos individuais homogêneos, o cumprimento da decisão ser em processo autônomo, independente, sem ser no mesmo juízo, sem ser no mesmo processo. Então, a mesma coisa acontece aí, entendeu? A mesma coisa aconteceria aí, nas outras ações. Na ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, você tem a própria reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. As outras ações não tem, então você vai ter que fazer na forma do Código de Processo Civil, como se faz para as outras ações coletivas, vai fazer também para a ação coletiva de controle de constitucionalidade concentrada. Quando o Supremo Tribunal Federal não aceita essa possibilidade. Ok? Então, esse é um assunto muito importante, interessante, porque, olha, vocês não querem saber, isso é uma coisa que vocês só vão sentir na hora em que vocês estiverem atuando na prática, a sensação horrível que é uma decisão judicial proferida por um órgão jurisdicional e que não se dá cumprimento, que não se está aceitando, que não se está acolhendo por quem tem a obrigação, inclusive, de dar cumprimento, muitas das vezes, ou um órgão público ou o próprio Poder Judiciário. Isso é uma coisa, assim, é uma excrescência, é um absurdo, é uma aberração, tá certo? E é uma sensação horrível.
Vocês não querem saber. É uma das sensações piores que tem no processo, diante de tantas sensações que se tem em processo na prática. Muito bem. Então, aí nós temos essa situação, essa peculiaridade. Ok? Ufa! Pronto, olha aí. Mais um texto de lei, mais um assunto concluído, né, minha gente? Bom, nós temos aqui... Hora dos avisos. Rádio Rural de Mossoró. Hora dos avisos. Isso era famoso, hora dos avisos na Rádio Rural de Mossoró, às 2 horas da tarde. Maroto, da missa. Já ouviu falar nisso? A hora dos avisos. Hora dos avisos. Hora dos avisos. Fulano de tal, vá lá para a fazenda tal, na estação de Caraúba, leve 2 burros para... leve 2 burros, porque fulano de tal vai com 2 amigos dele para passar as férias aí na fazenda. Era bom demais os avisos, viu, doutor Marcos? Aí ia um burro com mais 2 e voltava 6 burros, ou 3 burros. Como é, mano? Era interessante demais aqueles avisos. Hein? Era e muito importante, você não queira saber, meu amigo, olha... O povo não tinha celular na época, né? Tinha outro meio de comunicação, rapaz. Naquele tempo só tinha os avisos da Rádio Rural e um telegrama. Um telegrama para chegar naquele sítio, meu amigo, era uma luta grande. O cara já chegava, passava 2 dias na estação esperando o burro. Então, tinha esse problema, né? A prestação de serviço das mais útil que já se pode imaginar, né? Naquele momento histórico. Ainda hoje tem e é importante também. Bom, nós vamos ter o jogo quinta-feira de novo, né? Ou segunda-feira de novo, embora o horário seja outro, mas para a turma da noite fica sempre prejudicado, né? Os professores estão utilizando aí a aula virtual, né, como forma de sanar os problemas. E já foi dito que os professores combinam com as turmas, e como nós já havíamos falado, eu estou só reiterando aqui, tá certo? Vai ser renovado o aviso ainda. Colocar aí, viu, Josué, por favor, aviso na turma da manhã, na turma da noite, que a aula de segunda-feira será às 7 horas da manhã, virtual, para as 2 turmas. Perfeito. Como é? Ok. Certo? Para as 2 turmas, viu? Será virtual na segunda-feira, de 7 horas da manhã, para as 2 turmas, a aula de segunda-feira, ok? Olha aí, são 98 alunos inscritos, tem 26 assistindo a aula. Agora, no final, né? Vocês vejam aí, são exatamente 70 que não estão tomando. Aí depois ficam só perguntando. E a aula de tal? Meu amigo, você não assiste uma aula virtual, não quer saber de nada. Aí depois ninguém, eu não estou sabendo disso. Claro, você não vem na aula, rapaz. É uma coisa assim impressionante. Não é? Bom, para as 2 turmas tem aula às 7 horas da manhã. Logicamente, a turma da noite pode dizer que tem, sei lá, outro compromisso. Tá? Por isso que eu estou trabalhando com as aulas virtuais para poder ficar gravado e não haver prejuízo para ninguém. E não dizer, porque aí quem não puder assistir de manhã tem seu horário de noite para assistir a aula. Né? Tem seu horário, você vai ligar lá o seu aparelho lá eletrônico que grava, ou computador, o que for aqui, que está a aula gravada, e assistir a aula. Quer dizer, a chance de assistir no mesmo horário, tá? E a aula é do mesmo jeito que vocês veem que a aula eu dou do mesmo jeito que dou a aula presencial. Tem diferença, né? Talvez seja até melhor, talvez, até porque você, na aula presencial, você não tem a aula gravada, perde determinadas coisas, que você não perde nada, porque você volta, ouve de novo, ouve a segunda vez, a terceira, bom, você quem sabe, cada um sabe como é. Lógico que assistindo a aula fica melhor, porque tem uma chance de perguntar, vocês não perguntam, mas tem chance, é possível perguntar alguma coisa, né? Muito bem, então hoje é sexta, segunda-feira, a aula de segunda-feira
será no mesmo formato, entendeu? Em razão disso. E possivelmente a de quinta, que inclusive tem problema também do horário. A de quinta para a turma da noite e sexta de manhã para a turma da manhã, para não prejudicar, como é o caso de hoje, porque hoje eu podia estar dando aula à turma da manhã presencial, mas aí para não prejudicar a turma da noite, né, ontem, e na próxima semana é a mesma coisa. Também as situações eram de a turma da manhã poder, mas ficou combinado também com a turma da manhã. E na hora que eu falei com a turma, tinha mais da metade dos alunos, pelo menos. Tinha lá, sei lá, da turma da manhã, dos 50 alunos, tinha 30, 40 alunos na hora. Então, ficou também, todo mundo unanimemente atendeu a isso, e espero que não esteja havendo nenhum prejuízo. Pelo contrário, eu penso que está havendo maior ou melhor aproveitamento, no sentido de que você fica com a aula disponível para assistir quantas vezes quiser e a hora que quiser. E ainda utilizar na prova. Esse é que é o detalhe, tá certo? Professor, para ficar bem definido, a turma da noite certamente vai levar presença. Todos vão levar presença, né? Porque está fora de horário. Todos, não, a presença está garantida a todos também, foi o que eu disse, não tem problema nenhum. Tá certo, perfeito. Da manhã também. Todos, botem a presença de cada turma do mesmo jeito, mesmo jeito que eu falei. Perfeito. Ok? Não tem problema nenhum. Tá ok. Para mim, minha gente, o problema não é presença, não. O problema é lá. O problema, eu sei que para vocês talvez seja isso, mas não é, não. Eu não estou preocupado com a presença de vocês, não. Eu estou preocupado com vocês lá fora, tendo que trabalhar para a sociedade. Isso daí é que me preocupa. Negócio de presença, meu amigo, numa aula, isso não vale uma ubaia lá fora, na hora de estar prestando um serviço à sociedade. Isso não vale um fósforo riscado. O que vale é você saber. Isso sim, entendeu? É por isso que eu digo, eu tenho muita confiança, eu faço isso na inteira confiança de que as aulas estão aí disponíveis e, logicamente, você vai verificar e fica aí disponível o resto da vida, né? Tem mais esse detalhe, né? Tá bom? Eu penso que não há prejuízo, só enriquece. Eu penso que só enriquece. Eu penso, não sei. Mas aí é como aqui eu penso, porque tem a cabeça dos outros que eu não posso pensar tudo, tá certo? Eu penso, na realidade, eu não tenho certeza, que não é uma coisa minha. Mas eu trabalho com a hipótese de que eu estou oferecendo o máximo para não causar qualquer prejuízo a ninguém. Ok? Então, hoje é sexta, até segunda-feira, nesse mesmo horário, para as duas turmas, em aula virtual ainda, tá certo? E possivelmente quinta-feira também, tá certo? Vamos ver se na outra segunda-feira, vamos ver como é que vão ficar as coisas, para ver como é que vai ser trabalhado, ok? Ok, professor. Tá bom? Um abração, bom dia para todos, felicidade, bom jogo. Não, segunda-feira o jogo é antes. O jogo é depois, aliás. Um abraço.